Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Adão Negro, porque ele é um personagem muito conhecido pela sua brutalidade. E ao longo dos anos, especialmente ali nos anos 2000, o Adão Negro colecionou mortes dignas de fatalities. Então vamos passar limpo todas as mortes que o Adão Negro já realizou. E olha gente, tem umas aqui que realmente são muito insanas. Então sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, dado nosso recado, a primeira coisa que vocês precisam entender sobre o Adão Negro é que ele já teve muitas fases ao longo da história da DC. Ele já foi um vilão completamente desconhecido, foi o vilão principal do Shazam, o vilão que foi reformado e virou herói da Sociedade da Justiça, e também já foi um ditador louco que matou geral e iniciou a Terceira Guerra Mundial. E em todas essas fases sempre teve uma coisa em comum, que é o fato do Adão Negro matar. As suas motivações ao longo da história vão mudar bastante, mas esse é um personagem que os fins justificam os meios. E se for necessário matar, ele vai matar. Isso vocês vão ver, tá desde a origem dele, da primeira aparição, até a mais recente do Rebirth. É algo que tá no DNA do Adão Negro. Ele mata. E ele mata mesmo. E essa filosofia de matar vai resultar em algumas mortes muito gráficas. E isso aconteceu especialmente nos anos 2000, quando a DC estava numa fase bem ousada e polêmica. Porque a DC competia com a Marvel para ver quem fazia a morte mais brutal da semana, e por consequência ali entre 2005, 2006, 2007, o Adão Negro matou geral, e cada vez que ele matava alguém, era uma morte ainda mais brutal. Então vamos pro primeiro da lista aqui, número 1, Pirata Psíquico. Essa com certeza é a morte mais importante e relevante que o Adão Negro já realizou dentro do cânon da DC. O Pirata Psíquico é aquele personagem que manteve suas memórias intactas durante a Crise nas Infinitas Terras. E quando aconteceu a saga Crise Infinita, o Pirata Psíquico acaba sendo um dos vilões, se aliando ao Superboy Prime e ao Alexander Luthor. O Adão Negro tem um primeiro embate com ele e acaba perdendo, ao ter as suas emoções manipuladas pelo vilão. Mas, meus amigos, quando chega o segundo combate, o Adão Negro não quer saber de compaixão e simplesmente usa os seus 2 dedos para perfurar os olhos do Pirata Psíquico e o matando na hora. E assim, com certeza é a morte mais grotesca que já teve numa mega saga de DC. E só lembrando que nesse momento o Adão Negro estava do lado do bem e fazia parte da Sociedade da Justiça. A Power Girl até pergunta se aquilo era necessário, e ele diz que sim. E logo depois, o Adão Negro tenta lutar contra o Superboy Prime, mas ele acaba perdendo, até porque o Superboy Prime era o grande vilão da saga. E depois, o Adão Negro também mata o robô Amazo nesse painel. E a saga da Crise Infinita, quando ela saiu na época, ela já tinha gerado uma mega polêmica, justamente por causa dessas mortes exageradas. Teve vários momentos na saga que o Superboy Prime desceu o soco de uma forma violenta, e a DC naquela época não tinha nenhum filtro, jogava a morte ali, não tava nem aí. E essa fase foi durar de 2003 até 2008, e é justamente quando o Adão Negro começa a ficar mais violento. Número 2, a primeira aparição. E bem, já na primeira aparição do Adão Negro, lá em 1945, ele já tava matando. Primeiro teve esse guardinha que o Adão Negro quebrou a coluna. E olha, eu pelo menos acho que matou porque o guardinha cai no chão e depois não fala mais. E além disso, o Mago Shazam conta a origem dele nessa mesma história. E podemos ver que o Adão Negro mata o faraó do Egito com essa chave de braço. E se autoproclama faraó. E eu digo faraó porque quando eles criaram o Adão Negro, não tinha ainda o conceito de Kahndaq. Era apenas o Antigo Egito. O Adão Negro, por essas mortes, acaba sendo punido pelo Mago Shazam para ir até o espaço. E ele só de fato retorna 5.000 anos depois. E apesar de ser um vilão clássico do Shazam, o Adão Negro morre nessa primeira edição que ele aparece. E ele nunca mais apareceu numa publicação do Capitão Marvel com o selo da Fawcett Comics.
Claro que depois que a DC adquiriu os direitos do Capitão Marvel, ela também trouxe de volta o Adão Negro. Mas a verdade é que o Adão Negro apareceu na primeira edição, matou geral, ele também morreu e ficou mais de 20 anos sem aparecer de novo nos quadrinhos. Número 3, a Liga Inteira em Future State. Essa daqui é relativamente desconhecida, mas se vocês pararem para ver quem que o Adão Negro vai matar nessa saga, talvez seja o personagem mais poderoso de entidade que ele já matou. Primeiramente, é importante dizer que esse Adão Negro é do bem, mas durante a história, ele vai acabar matando meio que sem querer. Nesse futuro, o Teth Adam usa os seus poderes para deter a Legião da Justiça, que é formada pelos heróis do DC 1 milhão que estão possuídos. Para conseguir escapar, o Adão Negro usa uma bomba do Gladiador Dourado e acaba matando o Superman, o Batman e o Flash. Tudo numa tacada só. E depois, quando o próprio vilão dessa saga aparece para enfrentar o Adão Negro, que na verdade é a Raviana e que a gente só iria descobrir isso depois, ele acaba fugindo ao dizer as palavras Shazam. E assim, ele acaba caindo na Rocha da Eternidade em 2021. Contudo, durante essa volta exemplificada nesse painel, o Adão Negro acaba matando sem querer o Tempus Fuginaut, de uma forma brutal. É isso mesmo, ele volta no tempo ao falar a palavra Shazam, e nessa página meio louca aqui, ele passa no meio do Tempus. E que quebrando a lógica do universo aqui. Mas é curioso pensar que esse Adão Negro matou 4 personagens que são muito grandes. O Tempus, Batman, Flash e Superman. E ele nem era vilão e matou sem querer. E bem, toda essa história iria continuar nas HQs dos Jovens Titãs e do Shazam, mas pro Adão Negro não faz tanta diferença e ele também não mata mais ninguém. Número 4, Novos 52, matou geral. E bem, os Novos 52 já é bem conhecido por ser uma fase bem dark da DC. Agora imagina pro Adão Negro, que já tem a fama de matar geral. E por causa disso, o Adão Negro no início dos Novos 52 realmente não tinha pudor e matava mesmo. O Adão Negro é o primeiro vilão que o Shazam enfrenta quando ele vira herói. E descobrimos na sua origem que ele mata o seu sobrinho para receber os poderes do Mago Shazam, o que com certeza coloca ele como um vilão. E depois disso, ele oblitera geral em Kahndaq até assumir o poder. Nessa história do flashback, podemos ver que o Adão Negro mata geral usando seus raios e não tem nenhum pudor até conseguir chegar no poder. Contudo, ele acaba sendo aprisionado pelo Mago Shazam e só retorna 5.000 anos depois, quando Billy se torna o Shazam, e graças ao Dr. Sivana. Imediatamente quando acorda, o Adão Negro quer vingança e mata o assistente do Doutor, que vira Caveirinha. E logo depois, ele acaba enfrentando o Billy e novamente mata geral, especialmente inocentes. Contudo, ele acaba morrendo quando ele é enganado a dizer a palavra Shazam e virar só osso. E bem, essa é uma atualização moderna da história original do Adão Negro. É muito parecido com a história original, só que bem, isso daqui é quadrinhos e de fato ele não fica morto por muito tempo. Ele acaba sendo ressuscitado por um grupo chamado Os Filhos de Adam, que é um grupo formado por jovens de Kahndaq que querem ressuscitar o Adão Negro. E eles conseguem fazer exatamente isso ao levarem as cinzas do Adão Negro até um deserto. E quando o Adão Negro ressuscita dessa vez, ele realmente volta com tudo. E aqui ele mata esses caras do exército de Kahndaq. E depois mata o ditador do país, jogando literalmente o trono de Kahndaq nele. E para completar a humilhação, o Adão Negro senta nos restos do trono que ele acabou de destruir. Caraca, gente, essa morte é pesada. É a humilhação máxima. Você joga o trono na cara dele, depois você senta no trono que tá o cara embaixo ali. É a humilhação da humilhação. Número 5, quando recuperou os seus poderes. E assim, ó, nesse momento vocês já devem ter percebido uma constante do Adão Negro, que é o fato dele perder seus poderes e ficar aprisionado numa espécie de tumba. E bem, isso acontecia toda hora nas HQs dele, só que essa rotina não para por aí, porque quase sempre que ele volta, ele tá com raiva e acaba descontando sua raiva
em alguém que desperta ele. Foi o que aconteceu aqui na HQ da Sociedade da Justiça em 2007. E além disso, no filme do Adão Negro parece acontecer um momento muito parecido. E esse tipo de morte, que é um fatality, que o cara vira apenas caveira, é meio que o fatality do Adão Negro e vai reaparecer em outros momentos aqui no vídeo. E meio que virou a marca registrada do Adão Negro. Número 6, pós-crise. Logo após de Crise nas Infinitas Terras, a DC aproveitou o momento para colocar novas HQs de todos os heróis dela e, em alguns casos, até resetando a numeração delas e criando uma nova origem. Foi o momento perfeito da DC para reorganizar a história do Shazam, que, só lembrando, na época era chamado de Capitão Marvel, pois a DC nunca tinha parado para contar uma origem atualizada do personagem desde que adquiriu os direitos dele. E, naturalmente, nessa história de origem, eles colocam o Adão Negro como vilão, que conta com a origem clássica dele, ganhando os poderes do Mago Shazam, o Teth Adam tocando terror no Egito e sendo banido também. Mas acredite se quiser, o Adão Negro não mata ninguém nessa versão da história. Só que teve um pequeno problema. Não demorou muito e a DC, alguns anos depois, decidiu reconectar essa história, fazendo uma nova origem do Adão Negro. E aqui sim, nessa nova origem de pós-crise, ele mata. Nessa nova HQ chamada de Poderes do Shazam, o Tel Adam acaba matando os pais do Billy durante uma expedição arqueológica. Ele perde completamente a razão quando encontra o escaravelho do Adão Negro e é tomado pela personalidade do Teth Adam. E sim, são duas personalidades diferentes, o Tel Adam e o Teth Adam. E eles meio que acabam habitando o mesmo corpo do Tel Adam. E sim, é uma confusão, mas essa acaba sendo a principal morte dele nesse arco. Até porque ele mata ninguém menos do que os pais do Billy. E esse foi um período da história da DC que simplesmente não existia coincidência. O Billy, para ter sua origem, tinha que ter o Adão Negro como o cara que matou os pais dele. Que coincidência astronômica, né? Mas é o que aconteceu naquele período. E essa foi a origem do Adão Negro que se seguiu até os 952. Número 7, Aliado do Sinestro. Bem, eu não sei exatamente se essa morte conta, mas eu decidi deixar ela porque ela é bem brutal. Após o arco Vilania Eterna, o Sinestro se aproxima do Adão Negro e quer forjar uma espécie de aliança com Kahndaq. O Adão Negro então leva o Sinestro até um túmulo que teria uma múmia de um guardião do universo. E no meio do caminho, para chegar até essa múmia, o Adão Negro acaba matando de forma brutal essas caveiras aqui. Muito embora eu acho que até tecnicamente elas já estejam mortas. Mas de qualquer jeito é uma morte bem brutal. E depois, nesse mesmo arco, o Adão Negro vira Lanterna Amarelo, o que é bem badass por parte dele e que combina bastante. E ele vai continuar matando as múmias que aparecem nesse arco, e depois ele vai ter até a ajuda da Mulher Maravilha. E o próprio Adão Negro vai realizar aqui esse fatality bem maneiro. Número 8, Isis por Amor. Após os eventos da Terceira Guerra Mundial que o próprio Adão Negro começou, o Teth Adam vai começar uma jornada absurda para conseguir ressuscitar a Isis. E assim, ó, nessa jornada ele faz de tudo, e tudo mesmo. Ele pega um osso que sobrou da Isis e a leva até um poço de Lázaros. No caminho para chegar até esse poço, o Adão Negro mata pessoas de forma brutal e até come suas carnes. Depois, ele ressuscita a Isis no Poço de Lázaros, mas acaba não sendo o suficiente e ela volta com muita dor e agonia. E é por isso que ele acaba matando ela por pena até conseguir ressuscitar ela perfeitamente. E depois disso, na saída do Poço de Lázaros, ele acaba enfrentando um Yeti e o mata de uma forma brutal demais. E essa daqui, com certeza, é uma das HQs mais violentas da história do Adão Negro. Porque assim, ó, a quantidade de mortes é absurda. E muitas dessas mortes são fora de tela. Mas a gente consegue ver que foi o Adão Negro que matou, porque ele sempre aparece ao lado do corpo. E essas mortes acontecem ao redor do mundo. E tudo isso por causa da jornada dele para ressuscitar a Isis. É nessa HQ, inclusive, que ele tem uma luta feroz com o Gavião Negro e tira as asas dele. Tem também nessa HQ que ele pega 2 vilões pelo pescoço durante a chuva e os leva até o céu. E um deles vira churrasquinho de eletricidade e o outro morre congelado no espaço. E o Adão Negro faz tudo isso para dizer para a Liga da Justiça que ele sabia que estava sendo vigiado por ela.
Gente, esse daqui é o super massa velho. Mas enfim, para conseguir ressuscitar a Isis, o Adão Negro precisa recuperar pedaços de um amuleto. E o problema é que cada pedaço desse amuleto tá em alguma parte do mundo. Quando o Adão Negro chega no último pedaço, ele é encurralado por esse exército que também estava atrás dele. E aqui o Adão Negro simplesmente oblitera boa parte e de um jeito brutal. Contudo, esse exército tinha uma certa forma de preparo, porque eles têm balas que podem ferir o Adão Negro. E por causa disso, ele acaba fugindo. Quando o Adão Negro consegue o último pedaço do amuleto, na verdade ele descobre que foi enganado pelo Fausto. E assim, essa saga termina com ele totalmente frustrado por não ter conseguido recuperar a sua amada. Algo que só iria acontecer de fato algumas HQs depois na Sociedade da Justiça, só que dessa vez sem mortes grotescas. Ou melhor, não por parte do Adão Negro, porque a Isis, quando volta, ela faz umas mortes bem grotescas. Número 8, quando deu poderes para Mary Marvel. Bem, a DC durante os anos 2000 teve várias mega sagas. Crise de Identidade, Crise Infinita e Crise Final. Só que antes de acontecer Crise Final, ela fez um pré-mega evento que ela chamou de Contagem Regressiva para a Crise Final. E nessa HQ, o Adão Negro participou e matou pessoas. O Adão Negro está em Gotham totalmente perdido depois de perder Kahndaq e a sua família após os acontecimentos de Reino Sombrio e Terceira Guerra Mundial. Ele então fica fazendo justiça pelas próprias mãos, matando de forma brutal traficantes e vilões na cidade. Só que eventualmente ele acaba encontrando a Mary Marvel, que no primeiro momento ele quer matar ela, mas depois ela convence ele a dar parte de seus poderes a ela. Número 9, mortes em Deceased. Ah, mas é claro que o Deceased não ficou de fora. Essa daqui deve ser a saga que mais pessoas morreram no universo DC, e o Adão Negro participa dela. E obviamente acaba matando algumas pessoas e transformando elas em zumbis. E isso aconteceu quando o ataque zumbi se proliferou pela primeira vez. O Adão Negro matava sem pudor os zumbis para proteger o seu reino em Kahndaq. Contudo, após um descuido do próprio Teth Adam, ele acaba se tornando um zumbi. E a partir daí, ele é quase imparável. É ele quem transforma o Esmaga-Átomo em zumbi, o que eu acho que tecnicamente dá para contar como morte. Ele também transforma outras pessoas em zumbis. Só que as transformações grandes são fora de tela, como o Gavião Negro. No final dessa HQ, o Superman retira as cordas vocais dele para que ele não possa voltar a ser o Adão Negro zumbi. Número 10, um país inteiro. É isso mesmo. A parada aqui aumenta o nível da brutalidade, porque teve uma vez que o Adão Negro sozinho matou um país inteiro. E assim, ó, isso não é uma hipérbole, não tô exagerando. Ele sai nas ruas e começa a matar geral ali, iniciando uma guerra. E ele faz isso num país chamado de Bialya. Depois que o Adão Negro tem a sua família morta, entre eles a sua amada Isis, ele vai até o país vizinho de Kahndaq, que é Bialya, pois lá a população tinha auxiliado os criminosos que fizeram esse ataque. Atormentado pela dor e frustrado com sua busca, o Adão Negro libera sua raiva em toda a nação, culpando-os todos pela morte de sua família. E aí temos vários painéis mostrando o vilão destruindo o pequeno país e brutalizando civis inocentes, que nada tinham a ver com o que aconteceu. E depois é revelado que os responsáveis pela morte da família do Adão Negro são os Cavaleiros do Apocalipse. E assim, ó, de fato, esses Cavaleiros do Apocalipse ficam se refugiando em Bialya, mas isso obviamente não justifica todas as ações do Adão Negro, que sai matando pessoas inocentes no meio das ruas. E olha, considerando aquelas mortes que eu falei do Future State e do Pirata Psíquico, essa daqui com certeza é a mais brutal, porque a gente tá falando de um país inteiro. E este momento do início do arco da Terceira Guerra Mundial é ainda mais trágico quando você lembra que antes disso, a Isis estava mostrando ao Adão Negro o valor da vida. E ele estava tentando se tornar um homem melhor. Mas tudo isso acabou em tragédia. Número 11, Terra e Frankenstein. E bem, antes eu citei ali as mortes do Flash, do Superman e do Batman que aconteceram em Future State, mas elas aconteceram no Future State. E o Adão Negro matou eles com uma bomba. Tecnicamente não tá valendo, mas tudo bem, eu considerei. Só que essas daqui estão pra valer e realmente aconteceram. E o Adão Negro não matou vilões, e sim heróis. E tudo isso vai acontecer durante o arco Terceira Guerra Mundial. Porque assim, ó, quando o Adão Negro mata geral lá na Bialya,
É óbvio que os outros super-heróis ficam sabendo disso e vão atrás dele para deter ele. Só que aí o Adão Negro não é qualquer herói que você consegue derrotar assim tão facilmente. E ele vai conseguir matar vários heróis durante essas investidas aí. Entre esses heróis estava a equipe dos Jovens Titãs, que atacaram o Adão Negro, e que tiveram uma derrota catastrófica. Enquanto muitos sobreviveram, alguns como o jovem Frankenstein, que corajosamente enfrentou o Adão Negro em defesa de seus amigos, não teve tanta sorte assim. Ele tenta ganhar tempo para os seus amigos fugirem e prende o Adão Negro com seus braços. Só que como resultado, ele acaba perdendo os seus 2 braços nesse painel brutal. E assim, tecnicamente o Frankenstein não pode morrer, porque é o Frankenstein, ele consegue recuperar os braços. Só que assim, ó, todo esse negócio do Frankenstein acaba não valendo nada, porque os Titãs continuam atacando o Adão Negro e eles acabam tendo uma outra baixa. No segundo round da equipe contra o Adão Negro, você vê que o vilão já não quer mais pegar leve com esses jovens heróis. E a Terra aparece perante ele e tenta deter com seus poderes. Mas aí, o Adão Negro responde com seu poder total e dá um soco na Terra, perfurando seu peito, como se fosse um Mortal Kombat ou algo assim, e bem na frente dos Titãs, o que acaba de novo forçando eles a fugirem. E essa imagem que a Terra leva o soco do Adão Negro acaba sendo uma das imagens mais brutais que a gente tem do Adão Negro. E bem, gente, esses são os momentos que eu separei aqui. Talvez eu possa ter esquecido de um ou de outro, então por favor comentem aqui embaixo que talvez a gente até possa fazer uma continuação desse vídeo. Ou se vocês quererem um vídeo assim, só que com outro personagem, a gente também pode fazer. E eu fico por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e vocês sabem, né? Dá-lhe descer! E esse foi o vídeo com as mortes mais brutais do Adão Negro. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!